Gente, o que é um período simples? O que é uma frase? O que é uma oração? E o que é um período? Frase, na teoria, é todo enunciado que tenha sentido completo. Se eu escrevo alguma coisa e você entende o que eu estou passando, nós chamamos esse elemento de frase. E a oração é toda frase que contenha verbo. Posso dizer que frase é todo enunciado que tenha sentido completo e a oração é uma frase que contém verbo. Toda frase tem que ter sentido completo, assim como toda oração. Beleza? É como se eu dissesse, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é o que, gente? Uma oração, porque para ser oração necessita de verbo. Dê uma olhadinha no material de vocês nessa nossa primeira frase. Quem está sem material, pedir mais, tá? Diz assim: aumento constante de temperatura média do planeta. Você dá uma olhadinha nessa frase, aumento constante de temperatura média do planeta. Ponto final. Nessa aí, nós temos apenas uma frase, porque você pode ler e não nota nenhuma presença de verbo. Quero que você escreva na frente dessa frase o nome, frase nominal. O que é o elemento nominal? O que seria uma frase nominal? É toda sentença, toda escrita que inexista a presença de um verbo. É isso. Tudo que não for verbo é chamado de nome na gramática. Beleza? Derretimento acelerado das calotas polares. Nessa segunda aí, nós temos uma frase, tem sentido completo, mas não existe a presença de um verbo. Por isso que você vai colocar mais uma vez aí embaixo, frase nominal. Oremos, senhores. Estou quase aqui. Frase com verbo, ou seja, uma oração. O aquecimento global afeta diretamente os ecossistemas. Me diga por que esse enunciado aí é uma frase? Sentido completo. Por que além de frase ela é uma oração? Porque tem verbo. Circule. Qual é o verbo aí? Afetam. É isso. Nessa frase aí, nós temos um elemento, um verbo, portanto a gente vai chamar de elemento oracional para a presença desse verbo. Tá certo? As emissões de gases de efeito estufa contribuem para o agravamento da crise climática. É uma frase porque tem sentido completo e também é uma oração. Eu tenho a presença de um verbo. Qual é o verbo aí, gente? Contribuem. Por gentileza, grife o verbo, é o que marca a presença de uma oração. O aquecimento global afeta diretamente os ecossistemas, notamos a presença de apenas uma oração. Quando uma frase, quando um período só tem uma oração, nós vamos chamar isso de período simples, tá certo? Quando tiver mais de uma oração, é que a gente chama de composto. Mas antes disso, vamos falar o que é um período. Um período, conforme está dizendo aí, é um conjunto de frases e orações que são marcadas, pontuadas com uma pausa forte. Existem 4 pausas fortes que são responsáveis por finalizar os períodos. Quais são essas pausas fortes? Estão escritas aí. Ponto final, exclamação, interrogação e reticências. Quando você vê essas pontuações aqui, elas finalizam um período e eu sei que encerrou um período ali. Perfeito? Na prova dos Correios, muita gente errou, confundiu o conceito entre período e parágrafo. E uma questão estava pedindo lá, qual era a tipologia do primeiro período do texto? O aluno interpretou o primeiro parágrafo do texto. O primeiro período era só descritivo.
e o primeiro parágrafo era narrativo. Ele errou. Não sabia o que era um período. O período é definido por uma pausa forte. Perfeito? Ok. No material de vocês, eu coloquei um primeiro texto. Olha, nossa aula toda hoje vai falar sobre aquecimento global. Então, todas as frases estão contextualizadas. Ok? É nóis. Leiamos. As mudanças climáticas representam um dos maiores desafios da atualidade. Ponto. Você vai circular esse ponto. Encerrou-se o nosso primeiro período. Certo? Esse período, ele tem verbo ou é um período nominal? Verifique se existe verbo aí. Existe? Qual é o verbo? Diz para mim. Pode circular. Representa. É o único, na verdade. Se eu tenho uma pausa forte e dentro eu tenho representam, eu tenho apenas um verbo, nós vamos chamar isso de período o quê, gente? Período simples. Algumas bancas podem chamar isso aqui de oração absoluta. Pode colocar aí também que não tem. Eu acho que não tem, não. É a chamada absoluta. Eu gosto de chamar de oração Stephanie. Ela não é absoluta? Você só. Alguém ainda lembra da Stephanie? Ela é evangélica, né? Agora, palhaça, né? Eu gosto dela, sabe? Ela é simpática. Ela é do Piauí, né? É Piauí, é? É, né? Ai, que vontade de voltar pro Piauí. É essa a música, né? Não é dela, não. Então, gente, período simples, oração absoluta. Pensa comigo nesse nome, absoluta. Por que é absoluta? Não é porque é Stephanie, não. Porque só tem ela. Se ela só tem um, que é uma coisa absoluta? Só tem isso. Não é verdade? É isso. Continuemos no próximo. Como ignorar os sinais claros de aquecimento global? Encerrou um período? Por que encerrou um período aí? Eu pedi, tá para impressão, viu? Porque tem um ponto de interrogação. Circule. Diz para mim, esse período, ele é simples ou composto? Não. Estou perguntando período simples ou composto pela presença de verbos. Quantos verbos existem aí? Só existe um, não é? Que é ignorar. Portanto, a gente vai chamar de quê aqui, gente? Período simples e oração absoluta. Não precisa escrever de novo. Não vai dar não, né, Gabi? Vai? A temperatura do planeta aumenta a cada ano. Encerrou mais um período, gente? O que é que marca o final desse período? Vai? Reticência. Nós temos mais um período simples aí pela presença de somente um verbo, que é aumenta. Vamos grifando os verbos, tá, gente? Aumenta. Os eventos extremos, como furacões e secas, tornam-se mais frequentes. Mais um período simples formado pelo verbo tornam-se. Por que os governos ainda não agem com urgência? Agem. A emissão de gases de efeito estufa segue crescendo. Segue mais um verbo. Tudo bem? Eu não vou ler mais, porque a gente já pegou o conceito. Vamos lá. O que é frase? Todo enunciado que faça sentido completo. O que é oração? Toda frase que contenha verbo. O que é um período? Período é formado por pausas fortes. Cada pausa forte dessa representa um período distinto. O que é um período simples?
Um verbo. O que é um período composto? Dois verbos. Dois ou mais verbos. Lembrando, eu quero que você observe aí, por favor. Eita, the flash. Quem é que tá sem? Já tem, Gabi? Já. Então passa aí, por favor. É isso. A nossa aula aqui, em que a gente se esmera para trabalhar, gente, é num conceito de período. O período simples é muito fácil de você identificar pela presença de um verbo. Eu posso dizer o seguinte, ó, agora eu vou pedir que vocês usem um caderno, para a gente começar um textinho aqui bem pequenininho, tá? Não se pressione não. Foi. Essa nossa primeira frase aqui, eu vou aumentar, tá? Por isso que eu não botei um ponto final ali. Os prefeitos vão entregar carteiras. Se eu finalizasse, não vou botar um ponto final, mas você não coloque não, tá? Porque eu vou aumentar a frase. Nós temos aqui apenas um período. Esse período você diria que era simples ou composto? Quantos verbos eu tenho aqui? Eu tenho dois. Vão e entregar. Minha pergunta é, quantas orações eu tenho? Uma. Quantos verbos? Dois. Porque vamos entender, conforme você disse, quando eu tiver dois verbos um ao lado do outro, a gente forma uma locução verbal, mas a locução verbal equivale apenas a uma oração. Portanto, se eu finalizo com um ponto final, quer dizer que o período é simples, ou Stephanie, né? Absoluta. Pronto. Os prefeitos vão entregar carteiras. Vão cobrar taxas. Taxas, perdão, taxas não. Cobrar taxas, eu nasci. Quando eu nasci, triste. Gente, passei mal no Réveillon, de tanta gente falando em digestão vocabular. É Réveillon de todo jeito. Bota feliz ano, você não sabe escrever, bota feliz ano novo, não é? Ensinar, ali não foi o de menos, filha. Mas eu postei porque eu conheci a pessoa. Ela me esculhambou, mas é próximo, sabe? Aí se fosse, por exemplo, algum aluno assim que eu nunca vi, aí ia se constranger, né? Mas eu cobri a cara, né? A vergonha passou no crédito aí. Gente, vai lá. Tem mais outro verbo aqui agora? Tem? Qual é? Vão cobrar. É uma outra locução verbal, mas equivale a um só verbo. Então, eu tenho um período aqui. Esse período é simples ou composto? Por quê? Tem duas orações formadas por dois verbos, abre aspas. Perfeito. Vou chamar aqui de período, você escreve saltando duas linhas. Período composto. Quando a gramática vai estudar o período composto, ela quer estudar a relação que a primeira oração tem com a segunda. É essa relação que muita gente... não estou entendendo nada. A primeira oração é essa. Vou colocar aqui, ó, primeira oração. A segunda oração, logicamente, vão cobrar taxa. Segunda oração.
Como a primeira se liga à segunda? Qual é o elemento de ligação? Qual é a relação de uma com outra? É isso que a gramática quer saber de você. O que as ligou foi uma vírgula. Não existe um joelho para ligar um cano ao outro. Sabe o que é joelho? Sabe, né? Não existe um conector que faça essa ligação, apenas uma vírgula. A vírgula é responsável por fazer coesão? Ela foi responsável por ligar duas orações. Quando uma vírgula liga duas orações, nós vamos ter de chamá-las de orações independentes. Elas têm sentidos completos sozinho. Os prefeitos vão cobrar taxas, os prefeitos vão entregar carteiras. Quando não existe conector ligando, vamos chamá-las de orações independentes. Eu estou com medo, vocês vão ter que escrever, tá? Vou chamar aqui, pode escrever, orações independentes. São chamadas também de orações justapostas. Olha que nome bonito, tem um monte de nome aqui, viu? Justaposta. Fala esse nome, gente. Por que justaposta? O que é uma justaposição? É quando eu pego uma coisa e colo a outra sem nenhuma das duas perderem partes. Elas são juntas. Essa oração se colou a essa sem nenhum conector, elas são justapostas. Justapostas quer dizer sem conector. Independente também, é só informação extra. Toda oração justaposta é independente. Tem mais coisa? Tem. Toda oração independente é uma... Explique já essa relação aqui, vai lá. Orações Na verdade, gente, eu vou colocar aqui, tá? Orações coordenadas. Toda oração independente é uma oração coordenada. Anote aí. Quando eu tiver uma locução verbal, equivale a uma só oração. Dois verbos um ao lado do outro é só uma oração. Por mais que hajam dois verbos, equivale apenas a uma oração. Só isso. Não, se tiver só uma locução verbal, tem. Sobrou o material ali, ó, tá ali, ó. Vamos lá. São orações independentes? Me diga, sim ou não? São orações independentes? Ligadas por vírgula. Duas orações ligadas por vírgula são orações independentes. Sim? São orações independentes. Por quê? Ligado por vírgula. Ao mesmo tempo, sempre que eu ouvir falar em independente, chamo de coordenada. Porque toda oração coordenada é a mesma coisa que independente. Sim? Oração justaposta quer dizer o quê? Então veja, existem as orações independentes coordenadas, que são justapostas, mas podem existir orações independentes que não sejam justapostas. É o exemplo que eu vou colocar agora, tá certo? Aqui comigo, vamos escrever a próxima frase, ó. Uma frase bem simples aqui. O governador viajou, mas morreu. Tá? Tem material ainda sobrando aí? Ó, passa aí para a colega. Já pegou? Pronto.
O governador viajou, mas morreu. Olha para cá. Quantos períodos eu tenho aqui? Períodos. Só tem uma pausa forte aqui. Esse período possui quantas orações? Por quê? Viajou e morreu. 2 verbos. O período é simples ou composto? Por que eu não posso dizer que aqui a oração é absoluta? Porque é composto, absoluta é só uma. Perfeito. Aqui eu tenho minha primeira oração e aqui eu tenho a minha segunda oração. Ops! Não, eu cortei errado. É aqui. Esse mas aqui, ele é um conector. Ele fica aqui, tá? Eu só queria cortar para ficar mais bonito. Ele fica com a segunda, tá? Mas a oração é o morreu. Perceba, minha linha de raciocínio, não se perda. Se tiver, não se perca, perdão. Se tiver dúvida, levante a mão em ti. Guarda não. Essa primeira oração se liga à segunda, não mais apenas por vírgula. Existe um conector fazendo essa ligação, certo? Perfeito. Essa oração é justaposta? Não. Justaposta quer dizer o quê? Então ela não é justaposta. E ela é o quê? Nada. Ela não é... Foi uma mosca, viu? Ela não é nada, porque ela tem conector. Tá certo? Perfeito. Essas orações aqui possuem um conector, que é o mas. Aí eu preciso saber se o mas é um conector coordenado ou subordinado. A gente sabe que o mas, o porém, o entretanto, todavia, é um conector coordenado. Está na minha tabela de conectores. Se vocês já viram essa tabelinha, já que a gente já trabalhou conjunção. Portanto, esse conector é coordenado. Coordenado. Se ele é coordenado, ele é uma oração coordenada. Também. É isso. Vocês já pegaram aqui mais ou menos. Agora peguem no material de vocês, por gentileza, o textinho que está falando aqui, ó, sobre a degradação ambiental. Acompanha comigo. Então aí, material, lê comigo esse texto. Nunca me liga. O quê? É mesmo. E eu tô dando aula. Vai, gente. Atenção. A degradação ambiental, problema crescente nas últimas décadas, consequência do desmatamento e da emissão de gases de efeito estufa. Esse é o nosso título. Coloque título. Ele configura um período? Configura. Pode colocar título. Aí gente, é um texto jornalístico, tá? É o título. Professor, eu posso botar um ponto final aí? Não. Aí você escreva por que eu não posso pontuar. Títulos de manchetes não usam pontuação final. Pontuação final, gente, é o ponto final, tá? Não se pode pôr ponto final. Mulher, leva essa mosca contigo? É uma varejeira aí. Se ela encostar, ela faz um ninho. Colocaram aí, gente? Perfeito. Me diga, esse período aí, que é o título, posso dizer que é um elemento oracional ou é somente nominal? Olhe, é nominal ou é verbal? No título, estou falando. Tem verbo aí? Pode achar. Tem não. Qual é o verbo aí? Não tem nenhum verbo. Você vai colocar aí frase nominal. Professor, e o que é que analisa na frase nominal? Nada. Não tem verbo. Frase nominal. Comecemos o texto. Me diga, qual é a primeira palavra que encerra o primeiro período?
secas. Vamos analisar esse período. A temperatura média do planeta, grifa, aumenta. Só aumenta. Aumenta continuamente a cada ano. Passe uma barra aí, depois de ano, barra. Provoca derretimento das calotas polares, barra. Aí grifa provoca, viu? Eleva o nível do mar, barra. Essas barras são isso aqui, ó, uma barrinha para separar as orações. Eleva o nível do mar, barra. Impacta os ecossistemas, barra. Afeta a biodiversidade, barra. Intensifica eventos extremos como furacões e secas. Quantos verbos eu tenho aí? São 6? Se são 6 verbos, são 6 o quê? Orações. 6 verbos, 6 orações. Eu quero saber a relação que a primeira oração estabelece com a segunda. Ela tem conector ou é justaposta? É justaposta. Vejamos. A temperatura média do planeta aumenta continuamente a cada ano. Vírgula. Provoca derretimento das calotas polares. Não tem nenhum conector. Portanto, todas elas, o primeiro período, todas elas são justapostas. Perfeito? Sim? Justaposta, gente, também é chamado de assindético. Eu esqueci de dizer isso. Assindéticas. Eu vou traduzir para você o que é assindético. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Síndeto é a mesma coisa que conjunção. Quando a gente está falando em síndeto, traduzindo, é a mesma coisa que conjunção. Portanto, se eu colocar o A antes de síndeto, o A no negativo normal, anormal, então, assindético quer dizer o quê? Sem conjunção. Você não precisa escrever, é só grifar, que está escrito aí. Sem conjunção. Então, posso dizer, olhe para o texto, posso dizer que todas as orações do primeiro período são justapostas? Digam sim. Posso dizer que todas elas são independentes? Sim. Justaposta, dependente. Posso dizer que todas elas são coordenadas? Sim. São coordenadas. Posso dizer que todas elas são sindéticas? Sindéticas. Se eu disser que é sindética, quer dizer que ela tem o quê? Portanto, ela não é sindética, ela é o quê? Assindética. Eu passei um monte de informação, não foi? É um conector, é um síndeto, tá certo? É nós. Continuando. As comunidades mais vulneráveis sofrem, grifa sofrem, que é o nosso primeiro verbo, com a escassez de recursos naturais. Opa! Tem um conector aí, não tem? Circule o conector. Porém, ela já não é justaposta. Não investem em contramedidas. Logo, é outro conector. Logo, enfrentam deslocamentos. É isso? Deslocamentos forçados. Outro conector. Porque lidam com a perda de culturas agrícolas. Então, vejamos. A primeira oração vai se encerrar depois de naturais. Passe uma barra depois de naturais. Barra. Depois da vírgula. Me diga, o porém fica com a segunda, não é verdade? Essa primeira, quando eu cortei, ficou com conector. Portanto, ela é sindética ou assindética? Assindética, porque no corte ela ficou sem. E todas as outras são sindéticas ou assindéticas? Sindéticas por quê? Tem a conjunção. Oi? O porquê junto sem acento é conjunção. Pode ser explicativo ou causal.
De boa. Sim, gente. Sim, no caderno de vocês, vamos brincar de colorir? Brincadeira. Vamos lá. Saudade quando era criança, sua obrigação era só de pintar mandala, né? Vocês pintavam mandala? Diz que desestressa, não desestressa não, fico mais estressado. É tanto detalhe para você preencher, diz que desestressa, psicólogo, de jeito nenhum, às vezes fica louco. Para que eu comprei um caderno daquele? Foi caro. Não tem uns cadernos enormes para pintar? Tu desestressa. Agora aquele negócio de botar o dedo, de ficar amassando, já viu que é colorido? Eu adoro aquilo. E aqueles negocinhos de ar quando chega uma encomenda, né? Aquelas bolinhas. É bom. Oi? No caso, as orações justapostas são sempre orações independentes, mas as orações independentes nem sempre são justapostas. Isso. É isso. Perfeito. Não tem, você já viu um brinquedo chamado João Bobo? Bate, ele volta, né? O que, o João Bobo? Saco de pancada? Que tem tipo um negócio, saco de box, Sim, sim, sim. que toca música até. O que, o saco? É o que fica na parede. Ah, que fica assim, né? Batendo assim? Não, Tem uns pontos. isso aí Você vai fica batendo de acordo com a música. a música toca. Ah, é? Onde é que tem isso? Vixe. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre o período coordenado. O período coordenado é formado por 5 tipos. A gente chama de aditivas, adversativas. Isso aqui não tem no material de vocês, não copiem. Adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Eu vou colocar só as conjunções na frente. Uma linha na frente aí é o suficiente, eu acho. Palavra separada por hífen. Sim. Beija-flor, por exemplo, é uma palavra justaposta. Ela se junta sem perda de elementos. Planalto, por exemplo, ela é aglutinação, ela é aglutinada, que perde elementos. Em boa hora, sabia? Em boa hora é uma aglutinação que formou embora. Embora é a formação de em boa hora. Você é vossa mercê. É muito. Destarte é desta arte. Vinagre, vinho, agre. Ninguém sabia, né? Vinagre, vinho, agre. Né? Vamos lá. Vamos ler comigo. Período coordenado é formado por 5 tipos. Quais são eles? Vai. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. O sentido de aditivas é que soma, né? Adversativa é a mesma coisa que opõe, oposição. Preciso colocar aqui. Alternativas, alterna. Conclusiva, conclui. E explicativa faz o que, gente? Explica. Eu não vou colocar mais nenhum elemento. Tenho que colocar para adversativa também contraste. Perdão, viu? Contraste. Porque ela é uma das mais importantes, são as adversativas. Vamos colocar os conectores? Vai lá. O principal das aditivas é o e. E o nem. Pode colocar. O nem aqui
geralmente vem em pares. Na maioria das vezes, pode vir sem par, mas geralmente ele vem com par, repetido. Não comi cebola, nem batata, nem cenoura, nem. Você ouviu, já o chame de aditivo. Ele não pode ser outra coisa, mas essa peste aqui pode ser um monte de coisa. Ele é originalmente aditivo, mas ele pode se bandear para cá, para cá, para cá. E o que é que vai me guiar? O sentido. Vamos por parte. E nem. Aí eu vou ter, gente, o que a gente chama de correlato. Tô achando que o espaço é bem pequenininho para... Tô verificando. Correlato. O que é um correlato, gente? O correlato é uma expressão que começa como não só, continua a frase, aí lá na frente pode ter o mas também. Mas também, gente, é mas, tá? Não é mais não, porque a gente tá falando em soma. Aí a gente confunde com mais, com i, que também é soma. É mas também, fale. Olha, se for CESP da banca de vocês, a banca CESP vai botar um i aqui e perguntar para você qual foi o erro. CESP faz isso no detalhe. Se foi DECAM, não. Mas CESP, sim. CESP está na corrida da PC, viu? CESP, FGV e o CÃO, que é o IDECAM. Mas também, eu também prefiro CESP. Não, eu gosto de todas. FGV é fumar maconha pura. FGV ferrando o garoto na vaga. A gente faz um círculo aqui e vamos brincar. Eu digo para você uma cor, você fala Jesus. Assim, é coisas fora do comum. Já é. Vai vir discursível, filha. Vai vir. A PC vai ter discursível, estudo e redação. Raciocínio lógico, mas se for DECAM, vai ter raciocínio lógico em português. Aqueles símbolos maravilhosos. E na última teve duas questões. Eu disse, não. Ave Maria. Quase entrei em orgasmo. Gente, é isso. E nem, não só, mas também como também. Eu estou esquecendo uma aqui. Deixa eu só pescar aqui. Vale, meu Deus, cadê? Mas também, é isso mesmo. Pronto. Pronto. Adversativas. Mas, vai. Porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante. E vou colocar o E aqui, mas com asterisco em cima, para dizer que ele é originalmente aditivo, mas pode se comportar como adversativo. Professor, como é que eu vou saber o E adversativo? Pelo sentido. A gente já vai analisar frases, tá? Dá certo, Clarinha. Dá certo. Se eu não matar a Enel daqui para chegar em casa, não tiver energia lá em casa, não vou fazer nada, né? Não vou dormir. Sem luz, não pode chover que a Enel... Não, Vai lá. Alternativa. Ou repetir, tá? Ou, pode ser o ou. Ora. Já. Quer. Ninguém usa, só a prova. Porque quer saiu de casa correndo, quer voltou para casa. Quem que usa isso, pelo amor de Deus? A prova.
Aprova. Auminar, quer é um verbo. Confunde, né? Conclusiva. Logo, portanto, por isso, assim, então, por conseguinte. E as explicativas clássicas que... Ah, faltou um pois aqui. Vou botar aqui, pois estranho. Nas conclusivas. Asterisco e pois estranho. Explico já, tá? Que porque, pois, que porque... Ai, faltou por quanto. Por quanto. Por conseguinte. Outro conector muito culto que ninguém usa. Poderia botar mais, destarte, mas tá bom. É o bastante para você formar uma boa base, tá? Vamos ler contigo, vai, gente. As aditivas, vai. E, nem, não só, mas também, não só, como também. Adversativas, na ordem, vai. Mas, porém, todavia, entretanto, não obstante, e é acidentalmente. E. Alternativas: ou, ora, já, quer. Logo, portanto, por isso, vai. Logo, portanto, por isso, mais uma vez. Logo, portanto, por isso, boto assim. Logo, portanto, por isso, assim. Oremos. De pé. Logo, portanto, por isso, assim, então. Logo, portanto, por isso, assim, então. Bota a senha de alguma coisa sua. Logo, portanto, por isso, assim, então. Que porque, pois, fale. Que porque, pois. Que porque, pois. Que porque, pois, por quanto? Fale. Que porque, pois, por quanto? O pois, eu tenho que fazer uma observação aqui com vocês. O pois, ele é originalmente explicativo. Ele é uma conjunção explicativa na essência. Acidentalmente, ele pode ser conclusivo. Quando é que o pois vai ser conclusivo? Quando a frase soar estranho. Tudo isso aqui eu vou explicar analisando em frases. Você já terminar de copiar? Posso apagar? Agora a gente vai partir para o material de vocês. Acompanhem comigo. Primeira frase aí, ó. O aquecimento global aumenta a temperatura média do planeta, círculo E. Análise lá em cima. E provoca o derretimento das calotas polares. Quem é a minha conjunção aí? Circule o E. Só circule e passe uma barra antes desse E. Passou? Então veja. E aí continua a outra oração. Então você cortou aqui antes do E. Sim? Quando você corta, que é sempre antes da conjunção, o conector fica com a segunda parte e a primeira fica sem. Essa tabela que vocês viram aqui, sempre que você vir o E, viu o Ezinho? Aqui, ó, viu o E? As duas orações vão ser chamadas de coordenadas. Aí, professor, por que não interessa? A gente precisa cortar caminho aqui. Concordam comigo? Viu o porém? O porém é o que mesmo, porém? Adversativo.
Se existir, Júlia, o porém aqui no meio duas orações, ambas serão coordenadas. Por quê? Porque o porém é a conjunção coordenada. Qualquer conjunção que é coordenada. Não. Qualquer conjunção dessa tabela que eu te passei. Aí existe a outra tabela que tem mais 70 conjunções que não são coordenadas. São 77. É, também. Mas tem mais 70. Vamos lá. Esse E está na tabela dos coordenados? Sim ou não? Portanto, essa anterior será chamada de oração coordenada. E aqui oração coordenada. Aí, professor, por quê? Porque o E é coordenado. Acabou a conversa. Beleza. Vocês estão entendendo minha linha de raciocínio aqui? A conjunção não ficou na primeira. Portanto, vai ser oração coordenada assindética. Vamos pensar comigo mais, ó. Por que é oração coordenada? Porque o E é coordenado. Fale. Porque o E é coordenado. Se fosse o portanto, oração coordenada. Por quê? Porque o portanto é uma conjunção coordenada, é muito simples. Aí, professor, e não decorar? Aí, meu filho, não vai para frente. Primeira coisa é você decorar. Vai fazer uma corrida, um Cooper, grava você falando e vai correr ouvindo. Logo, portanto, por isso assim, então. Logo, portanto, por isso assim, então. Libera esse teu HD de sertanejo e forró e bota as conjunções. Vai lá, gente. Oração coordenada. Essa oração coordenada tem conjunção. Ela vai ser chamada de assindética ou sindética? Que tipo de síndeto? Que tipo de conjunção esse E é? Aditivo. Sindética, aditiva. Gente, isso aqui não tem grilo, não. Tá super tranquilo. Escreve uma frase no caderno de vocês, uma nova. Vai. Comi, dormi, passei mal. É ponto e vírgula. Para evitar a repetição de vírgulas. Comi, dormi, passei mal. Olha a pergunta que eu vou fazer. Quantos períodos eu tenho? Períodos. Quantas orações tem nesse período? 3. Quais são? Comi, dormi, passei mal. Essa oração se liga a essa com conjunção? Essa a essa com conjunção? Portanto, se não tem conjunção, oração coordenada assindética, oração coordenada assindética, oração coordenada assindética. Não tem conjunção assindética. Posso dizer que essas 3 orações são justapostas? Posso ou não posso? Por quê? Posso dizer que elas são independentes? Olha o tanto de coisa que você já pegou. É nóis. Voltemos para a próxima frase, no material de vocês. Letra B. Nem as florestas estão sendo preservadas, nem os oceanos estão livres de poluição. Quem são os conectores? Nem, circule ambos. Nem. A geração nem. Nem quer trabalhar, nem quer estudar. Na verdade deveria. Eles não querem não, mas... Ó o conceito tutelar. Dói, um tapinha, não dói não. Gente, coloca... Onde é que você vai cortar com barra? Antes do segundo nem, né? Você não vai botar uma barra antes, no início, né? Então eu tenho aqui, ó, nem,
minha oração, aí ó, o nem aqui, né? Bote uma vírgula aí antes desse segundo nem, gente. Quando a conjunção está repetida, leva vírgula. Então vamos lá. Viu nem? O nem é aditivo, meu filho. Não precisa de mais nada não, ele já é aditivo. Então vai lá. Aqui, posso dizer que ela é uma oração coordenada? É uma oração coordenada? Por quê? Não. Tá certo, mas de acordo com a minha regrinha, porque está na tabela. Fale. Está na tabela e é coordenado. Não, mas manda essa pessoa para aquele canto. Se ela vier. Não, mas não é isso. É. Pronto. Oração coordenada. Pronto. Ela é sindética ou assindética? Por que ela é sindética? Porque tem a conjunção. Essa também é sindética. Perfeito? São o que, gente? Que tipo de síndeto é esse? Aditiva. Tá aí, ó. Vamos lá. Então, a história, de modo geral, na sua coordenada, eu acho que é mais fácil saber o que é subordinado. Tudo que não tiver nessa tabelinha vai ser subordinado. Por isso, aí você decora as 5 primeiro do que 9, Porque elas coordenadas, tem hora que 10, 11, passam, que eram só as orações, que tem conecto dentro. 11 mais 5, 16. 16 tipos. Oi? Aquela frase que você apagou, tem várias orações lá. Ela não tem conector, mas ela era correta. Sim? Aí outra conector também é coordenada. Sim. Pronto. É. Vai lá. Não tente simplificar, viu? Mas Gente, o desmatamento, grifa, não só destrói os habitats naturais. Gente, eu já dou intervalo, viu? Não só. Ah, vocês não querem não agora? É porque deixa eu terminar essas frases aqui. Não só destrói os habitats, bote uma vírgula aí. Não, na verdade, essa vírgula não é obrigatória, tá? Tem gramática que diz que é, tem gramática que diz que não é. Não só. Aí lá na frente tem o mas também. Você tome cuidado aqui, para não botar um i aqui. É também. Eu vou botar uma vírgula, porque para mim fica faltando alguma coisa, mas é polêmico se tem ou se não tem vírgula. Vamos lá. Essa primeira oração aqui tem conjunção? Tem ou não tem? Não. O não só, mas também, a gente chama de conjunção correlata. Mas só vai levar o nome de conjunção esse aqui. Então, essa primeira aqui, tendo o não só, vai ser chamada de quê? Oração coordenada assindética. Ele é só um auxiliar, ele ajuda, ele não leva a classificação de conector, tá? Mas também oração coordenada sindética ou assindética? Sindética o quê? Aditiva. Piora, tá, gente? Brincadeira, melhora. A sociedade precisa mudar seus hábitos como reduzir o consumo excessivo. Essa frase tá doida. Eu acho que foi não. A sociedade precisa mudar seus hábitos. Tira esse como, gente. Bota assim, não só. Tira esse como, o primeiro como. Coloca assim, não só. Substitui, na verdade. Não só reduzir o consumo excessivo, aí lá na frente, como também. Então a gente vai separar aqui e nós vemos o não só é uma parte do conector como também. Essa oração que precede o como também será chamada de quê, gente? Oração coordenada assindética. E a outra, oração coordenada sindética aditiva. Não só
governos devem agir, grifo não só, de novo. Não só governos devem agir de forma responsável, mas ainda, é o mas ainda, tá? Mas ainda as empresas, blá, blá, blá. A mesma coisa que você fez na D, faz na E. Mas ainda. Você corta antes do mais ainda e faz a mesma coisa aqui. Ok? Gente, uma observação muito importante nessa última frase. O E, aqui, olhe para cá. Esse E, a gente sempre vê o E como uma conjunção. E realmente é uma conjunção. Qual é o papel de uma conjunção dentro de uma frase? Ligar orações. Ligar orações. O que são orações mesmo? Verbos. Acontece que essa peste aqui, às vezes não liga orações. Ele liga palavras. Tipo, comprei pão e queijo. Comprei pão e queijo. Olha a cabeça de vocês funcionando. O E é aditivo. É aditivo. É uma conjunção aditiva? É uma conjunção aditiva. Aí sabe como é que ele vai fazer? Vai cortar e dizer, ó. Oração coordenada sindética. Oração coordenada sindética, o quê? Aditiva. Eu disse criatura dos infernos. Cadê o outro verbo aqui? É porque ele já vê o E, vai dizer oração. Não faça isso. Professor, toda conjunção? Não, não é toda conjunção, não é. O E, essa peste aqui, o OU também faz isso. O OU, mas é alternativo. O E nem sempre liga a orações, ele pode ligar palavras. Observa aí essa última aí, ó. João e Pedro saíram ontem e hoje. Me diga, primeira pergunta, olhe para aí que eu vou fazer a pergunta. Quantas orações eu tenho aí? Uma. Ai, professor, eu vou olhar o que é oração. Vai não. Só tem uma, bota na frente. Oração absoluta. Stephanie. CrossFox. Não, é CrossFox, é? Ainda existe o CrossFox? Os que ficaram, né? Aí tem? Hã? Saiu de linha, não? Eu nunca mais vi um CrossFox, não. Eu nunca achei bonito aquele carro. Um que é bonito é o Corolla, né? Nunca sai de moda. É sempre bonito, né? O sedã, o hatch. Vamos lá. João e Pedro, circula esse E, ontem e hoje. Aí você vai escrever o seguinte, aí embaixo, escreva. O E está ligando palavras, não forma orações. Pode parecer muito óbvio, mas é necessário, viu? O E liga só palavras, não formam orações. E a gente vai fazer o mesmo processo aqui, das adversativas, das alternativas, conclusivas. Continuemos aqui, note. O aquecimento global é uma ameaça, mas muitas nações ainda não tomam medidas efetivas. Quem é o conector aí, gente? Mas. Então, vírgula, mas. Eu continuo a minha oração. O conector ficou com a segunda. Nós vamos chamar de quê, gente? Oração coordenada sindética adversativa. E a primeira será o quê, gente? Oca. O que quer dizer mesmo adversativa? Me relembra. Contraste, oposição. Vamos dar uma olhada. O aquecimento global aumenta... Não, cadê? O aquecimento global é uma ameaça, mas muitas nações não tomaram medidas. Ou seja, existe um contraste de ideias. Se é crescente e as autoridades não tomaram uma atitude efetiva. Existe uma oposição aí de ideias. Letra B. Vamos circular os conectores, gente, rapidinho. Vai, B. Qual é o conector da letra B? Porém, circula rapidinho. Porém, bota na frente.
adversativa. Da letra C, qual é o conector? Todavia, circule. Letra D, no entanto. Letra E, entretanto. Letra F, não obstante. Letra G, apesar disso. Pode circular. Gente, agora é só isso. É você identificar o conector e saber qual é o tipo. Lembrar na hora qual é o tipo, né? Sim? Vamos lá. Alternativas. Letra A. Adotamos medidas eficazes contra o aquecimento global ou enfrentaremos as consequências. Qual é a conjunção? Ou. Alternativa. Letra B. Ou reduzimos as emissões de gases de efeito estufa ou investimos em tecnologia. Quais são os conectores? Ou. Letra C, ora. Letra D, quer. Pode circular. Chegando na quarta, que é conclusiva, nós temos: a temperatura global está aumentando rapidamente. Qual é o conector, gente? Logo, é conclusiva. Os efeitos do aquecimento global já são evidentes. Vai. Portanto, letra C, qual é o conector? Lá do outro lado da página. Por isso. Letra D, assim. Letra E, então. Note que nessa letra F tem um asterisco, não é? Eu não vou ler agora. Vamos pular para 5 e eu volto já para ela. Letra A. Devemos reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Vai. Por quê? Tá? Pode grifar aí. Pronto. Qual é a da letra B? Pois. Letra C. Que. Letra D. Por quanto. Tá certo? Pensemos um pouco sobre essa letra B. Eu vou jogar uma frase aqui na lousa. A gente discute. Depois volta para essa letra F que eu pulei. Eu posso dizer o seguinte, ó. O pois. Vamos escrever isso aí no caderno, gente? Ou aí no lado, tem um pouquinho de espaço, você fica à vontade. Nessa frase aqui, analisa comigo o uso do pois. Quero sair, pois estou cansado. Perfeito. Oi? Eu vou reescrever essa frase aqui para você entender que quando eu escrevo o pois depois do verbo, ele fica estranho. Note, se eu dissesse o seguinte: quero sair, vírgula, estou, ponto e vírgula, pois, vírgula, cansado. Leiamos. Lê a primeira comigo, vai. Quero sair. Segunda, vai. Escute. Quero sair, estou, pois, cansado. Me diga, essa frase aqui, ela é natural no Brasil? Você diria espontaneamente, quero sair, estou, pois, cansado? Não. O pois, naturalmente, ele é explicativo. Sempre que a frase estiver normal, esse pois será o quê, gente? Explicativo. Quando o pois estiver depois do verbo, que você não precisa decorar isso, sempre que o pois estiver estranho na frase, ele vai ser o quê, gente? Conclusivo. Não. Eu posso deslocar também uma adversativa e continua sendo adversativa, mas a pergunta é muito boa. Posso dizer o seguinte, ó. Saímos, vírgula, voltamos, porém, cedo. O porém era para estar aqui, ó. Saímos, porém, voltamos cedo.
Eu desloquei o porém, aqui é ponto e vírgula, e ele continua sendo adversativo. É só o pois que, quando deslocado, muda de sentido. Vamos treinar, bebês? A primeira questão da nossa atividade é muito simples, mas que demanda conhecimento. Você pode pescar à vontade. 1 diz assim: grife os conectores e classifique as circunstâncias. É só isso na primeira. Vamos fazer a letra A? Vai lá. O Brasil investe em tecnologia sustentável e desenvolve soluções para energia limpa. Qual é o conector? O E. Pode circular. Ele é o quê? Aditivo. Põe na frente. Aditivo. É só isso que eu quero. Isso. Pulemos para a segunda. Eu vou resolver a letra A de todas as questões, só para exemplificar. Letra A. A seca castiga a região e os agricultores perdem as plantações. Então, como é que fica aí, gente? Esse primeiro elemento aí vai ser a oca, não é? Pode cortar antes desse E. Oca. E os agricultores perdem as plantações. Vai ser o quê? Oração coordenada sindética aditiva. Eu acho que ela pode ser conclusiva, não pode não? Perceba o sentido de conclusão aí na frase, gente. Ó, a seca castiga a região e por isso, logo, os agricultores pedem... Não, na verdade, uma explicativa. Não, conclusiva. Eu pensaria em conclusiva, se não tivesse a oportunidade de ser aditiva. Porque assim, a gente nem sabe se a banca vai considerar a opção de conclusiva, porque o E conclusivo é muito raro. Eu nunca vi em uma prova de concurso considerando o E conclusivo. Eu sempre coloco em primeiro lugar o aditivo. Tá certo? Letra A da primeira foi aditiva, né? A desigualdade social prejudica o desenvolvimento do país. Assim, conclusiva. Ou, alternativa. Então, conclusiva. Mas também. Boa. Eu quero que você grife. Não, grife nada, é só o mas também mesmo. Letra F. Todavia, é o quê? Adversativa. Pode ser oposição ou contraste, qualquer um desses nomes. G. Logo, portanto, por isso, assim, conclusiva. H. Aditiva. No entanto, adversativa. Não só, mas também. Aditiva. Entretanto. Na letra K, viu? Entretanto, adversativa. Letra L. Logo, conclusiva. Letra M. Ora, ora, alternativa. Todo mundo acertou? Quem foi que ficou pesquisando, voltando? Não, pode, não é crime, viu? Mas tentasse, você tentou ir, aí não conseguiu, voltou, né? Pronto. Vai lá, gente. A seca castiga a região. Oca. Não é oca? Eu vou fazer essa segunda aqui. Letra A. Você vai fazer o quê? Oca e o quê, gente? Oração coordenada sindética, o quê? Não, na letra A. Aditiva. Aditivo conclusivo, vou colocar o que é mais geral. P. A desigualdade... Não, menino. A seca prolongada afeta a produção de alimentos. Oca. E a outra? Oração coordenada sindética explicativa. C. A água do rio secou. Oca. O solo ficou árido. Oca. É o reflexo da seca. Oca. Era para ser ponto e vírgula, mas não tem conjunção não. O E com acento, ó, o E com acento é verbo.
Não choveu nos últimos dias, oca, nem oração coordenada sindética, o que, gente? Aditiva. A seca está intensa, portanto, conclusiva. Perfeito. Terceira questão. O nível dos reservatórios caiu e a água não chegou até as cidades. Olha, gente, eu acho que é adição ou conclusão. Porque eu vejo assim, ó, o nível do reservatório caiu. É explicativa, né? Não. Por isso a água não chegou até as cidades. Conclusivo. É adição. Pronto. Nem pense em poetizar aí, não. Pense muito, não. Obrigado aí. Vai lá. Aditiva. Deixe de poesia. A seca afeta a produção agrícola e o preço dos alimentos aumenta. Conclusiva, né? Não? Aí o que é que eu tenho? A seca piorou. Mas, né, um adversativo aí, mas a situação da família não se alterou. Posição. Qual é a letra? B? C? É B? D? Né? Quarta. A seca tem avançado, nem as plantações existem mais. Aditivo. Então vem o que aqui? 3. As famílias sofrem com a falta de água, mas ainda tentam... Adversativo. É o quê? 5. A seca atingiu todas as regiões. É a sindética, né? A sindética é 4. A D é a alternativa, que vem o quê? 6. A seca está por isso, logo portanto por isso, é conclusiva. 1. Não é 1 não? Tenha calma. Explicativo. 2 é aqui? Qual é o gabarito? Nenhum. Tá aí o gabarito. Gente, acertaram todas? Agora vamos para os concursos. 1. A condescendência é ofensiva. Porque, pois, é claro que isso aí é uma explicativa. Primeira questão, letra A. Quem foi que acertou? Levante a mão para eu ficar feliz. Vai. 2. O gado daquele tempo era alto. Matou o quê? Da mosca? Já era. Vai virar cera. Saiu? O gato daquele tempo era alto. É gato mesmo? Deve ser, vamos lá. Eu acho que era gado, porque é analista fazenda. Mas é da fazenda, não tem nada a ver com boi, né? É da fazenda, Receita Federal. Vamos lá. O gato daquela tempo era autossuficiente, oca. Pensava em ser primeiro. É tudo oca, letra A. Ele foi que acertou? Terceira. Não apenas completamos a tarefa, mas também não apenas, mas também, não apenas, mas também. Não, é aditiva. Olha o mas seguido de também. B. Tome cuidado. Aí escreve aí o mas seguido de também aditivo. Faz essa observação aí. O mas seguido de também aditivo. Olha, deixa eu fazer uma suposição. Olhe para essa frase da terceira de novo, por gentileza. Mentalmente, retire esse também. Mentalmente, retire o também. Vamos ler, ó. Não apenas completamos a tarefa, mas tivemos uma excelente nota. Se eu tirar o também, ela fica como? Continua aditiva. Porque o também pode ser suprimido fazendo você errar.
Você toma cuidado, analisa o sentido, não tem oposição aí não, é a soma de duas coisas. Qual foi a primeira coisa? Completou a tarefa. Qual foi a segunda? Teve uma excelente nota. É soma, gente. A banca, se tirar o também, você se lasca. Quarta, Ganzarolo. Que nome é esse? A Ellen Ganzarolo. Lembra daquela mulher? Vai. Foi buscar uma vassoura, que pode ser vassoura também, né? Coçou o rato. Não, caçou o rato pelas... Coçou o rato, não dá não. Caçou o rato, conseguiu encurralá-lo e liquidou. Gente, uma oca, duas ocas, três ocas e a última é aditiva. Qual é? É uma questão que aparentemente assusta, né? Do gabarito, né? Um outro nome, né? Quem foi que acertou essa? Olha, menino, eu vi uma lata de cerveja direitinho aí, é uma coca, né? Pensei que era uma Brahma. Não, olhando de longe parece uma Brahma. Aquela latinha vermelha da Brahma. Eu disse, esse negócio tá bom. Trazer um litro de pitu. Já tomaram pitu? Pitu, aqueles corotes, já tomaram corote? Corote é muito ralé. E vinho São Brás? É porque você não tomou vinho Padre Cícero. Já tomou, Gorete, pelo amor de Deus, ali é sangria. Você sabe que é chamado de sangria. Ali nem vinho mais. Não, mas é o nome, não é o nome? É sangria, nem vinho é, porque é só suco. Ah, não, eu tô falando daqueles que vendem mesmo em loja. Ali não vale nada, não. Ali quem sangra é você, que se tomar um negócio daquele, né? A 5 foi qual? Só pode ser aditiva, né? Uma das coisas que detesto são as pessoas metidas e certinhas demais, também me irrita. Na realidade, o que essas pessoas são é medrosas e escondem. Isso não é uma conclusiva, não. Por isso, se escondem seus medos por trás de um comportamento certinho. Eu vou voltar aditiva também. Letra E, brincadeira, é B. Fazendo medo. Sexta. Deixe-me para trás, oca. Não vou conseguir oca, continue sozinho, oca. Vamos, pai, oca, precisamos do senhor oca. É a vez de carregar o bebê oca. É tudo oca, menino? Vai. Sobre os períodos acima, é correto afirmar que o período que é composto por coordenação, tudinho. Mas eu não entendi, porque todos eles têm pausas fortes depois da oração. Aí não seriam, no caso, seriam 3 períodos. Por exemplo, deixe para trás, ponto. Não vou conseguir, ponto. Continue sozinhos, ponto. Não seriam aí 3 períodos simples, não? Sim. Olha, vamos lá. Um período simples ou oração absoluta, eu posso encaixá-la, segundo o texto aí da IUAP, como uma coordenada, porque ela é uma oração independente. Me diga, deixe-me para trás, não vou conseguir, continue sozinho. Essas orações são independentes, não precisa de nada para existir. Toda oração independente, eu disse no início da aula que era o quê? Era uma coordenada. Então, todas são coordenadas, é letra E, em todas. Mesmo porque não tem opção em nenhuma. Se tivesse, confundiria, né? Ou é em todas ou é em nada. Ou se tivesse só as duas primeiras, eu confundia, né? Por quê? Por quê? Não, no caso, com esse pensamento dela, eu podia confundir só com as duas primeiras, entendeu? Não, mas estão em todos, né, esse pensamento? Está em todos. Enfim. 7.
Assinale a alternativa que apresenta o exemplo de oração coordenada assindética. A. Acho que não tem o que fazer aí não, né? Sétima A. Próxima. O que é que eu tenho? Sétima, oitava. Certo ou errada? João gosta de estudar e Maria também. Meu Deus, isso foi para intérprete de livros, uma questão dessa. Temos uma coordenação de orações assindéticas? Não, assindéticas não. Olha a conjunção aí, está errada. Vocês acertaram? Em orações coordenadas assindéticas, a ausência de conjunções não impede que as orações estejam sintaticamente conectadas. Exatamente. Chegou? Sim, está certo a nona. Décima. Ai, que questão linda, né? Não. Vocês não acharam, não? As inovações geradas nesse contexto não se limitam aos avanços econômicos, mas é uma adversativa, logo ela é coordenada. É possível reconhecer que elas são justapostas? Não pode ser justaposta porque tem conjunção. Elas são independentes? São. Não são, não? Se é coordenada, é independente, gente. Complementares, uma completa a outra. Gente, complementares é a mesma coisa que subordinada, que uma completa a outra. Bote aí, subordinada. É que a Consulpan está criando nome aí. Interligadas por preposições? Não, mesmo porque a preposição não interliga orações, ela liga, preposição liga palavras. Valeu, boizinho. Deus acompanhe. Eu na sala nova aqui, tem 85 pessoas aqui, viu? A maioria novata eu fui dizer, Deus é aluno, ninguém respondeu. Eu disse, gente, responda, quem salva é Jesus. Aí ninguém entendeu. Eu disse, falem, gente, talk, falem. Aí eles falaram. Mas a próxima, quando eu disser, diga, né? 11. Ensinou a amar a vida, é tudo coordenada assindética. Não, a 11. A décima foi o quê, gente? Independentes, B. Eu vou ter que ler aqui de novo, olha. 11. Vamos lá. Ensinou a vida, oca. Não desistir de lutar, oca. Renascer da derrota, oca. Renascer da derrota é a penúltima oração. Qual é a última? Renunciar às palavras. O problema é você achar que esse E liga uma oração. Me diga, esse E está ligando uma oração? Está ligando? Não. Circule esse E, coloque, não liga a oração. Eu aposto então aí que é uma coordenada sindética aditiva. E eu mato sua... Eu sei onde você mora, eu vou com uma faca e lhe esfaqueio. O período é composto por coordenação e subordinação? Não. No período existem apenas orações coordenadas sindéticas? Sim. Letra B. Deixa eu ver se tem um aqui que valide isso. Nesse período existe... Não. Ai, a letra D. Que banca dos infernos. Alguém foi de D? Então é com vergonha de dizer a letra Gabi. Tá muito boa para ser essa letra D, viu? Mas é o quê? Quem foi de B mesmo? Sério, sério. Quem foi de B? Quem não fez? Não deu tempo, não foi? É B, sim. O último E não é nada. Ele só liga dando valor de adição. É ligando palavras e não orações. Eu te dei uma dica, não foi no início da aula? Não lembrou não, não é muita coisa. No título do texto, União Europeia adotará tarifas de até 35... Pera. Vamos aqui. A União adotará tarifa de 35% a veículos elétricos da China. Tesla terá taxa... Aí são duas orações coordenadas assindéticas. Duas orações coordenadas. Letra A. Bote na frente a assindética, que eu tenho um toque. Bote assindética. Vocês puseram? Não. Não. Enxerimento. 13.
Pessoas com fantasia, no entanto é adversativa. Não é logo, portanto, não. Mas, porém, entretanto, todavia, é decorar conector, filho. 14. Os jovens de hoje são filhos de uma sociedade do consumo, não só de bem, mas também aditivo. Não pensar nem da frase. D. 15. Não só como também, mas também aditivo. A. Ok.